A aula de hoje é sobre o livro, a primeira metade do livro de Michael Tomasello, Becoming Human, uma teoria da ontogenia. Esse livro trata do desenvolvimento das capacidades biológicas, mentais humanas. Ele é um livro de psicologia evolutiva e ele complementa assim, o nosso seminário bem, porque a gente começou, esse é um seminário sobre perspectivas e conflitos de perspectivas. A gente começou com o artigo do Marcelo Dascal, que falava de tipos de polêmicas, né? Ele criou uma classificação dos tipos de conflitos polêmicos que pode haver entre pessoas, grupos de pessoas. Depois a gente viu como a noção de perspectiva pode ser usada de maneiras diferentes. A gente viu o artigo de James Connon, que descreve um uso mais prosaico do conceito de perspectiva no seu uso assim, visual, na perspectiva usada na pintura. Depois os usos metafóricos do conceito de perspectiva e os usos metafísicos do conceito de perspectiva, que para ele não fazem sentido. Depois a gente viu o livro do Ian McGilchrist sobre como os hemisférios cerebrais esquerdo e direito produzem experiências diferentes, né? Então a gente tem perspectivas diferentes, atenções diferentes para o ambiente ao nosso redor, a natureza, os objetos, e a gente tem modos de atenção diferentes aos objetos, à natureza, e isso produz experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes, visões de mundo, concepções de mundo diferentes, dependendo se a gente está usando mais um hemisfério ou mais o outro. Então, a gente pode ter conflitos de perspectivas dentro da nossa própria cérebro, mente, né? E esse livro do Tomasello aborda a questão das perspectivas, o surgimento das perspectivas, as capacidades de perspectivas, desde uma perspectiva, assim, desde um ponto de vista da teoria da evolução. E ele se propõe a responder algumas questões ou apresentar uma hipótese sobre como as nossas capacidades perspectivas atuais, capacidades mentais atuais, se desenvolveram, quais foram os estágios evolutivos pelos quais nossos antepassados passaram até chegar às capacidades cognitivas humanas atuais. Então esse é um livro de biologia, psicologia evolutiva. O livro tem 4 partes. As partes principais são as duas intermediárias, a parte 2 e a parte 3. A parte 2 trata da cognição humana e a parte 3 trata da moralidade, da socialidade humana. Ele tem uma parte inicial e uma parte final, introdutória e conclusiva. Essas partes intermediárias, a parte 2 e a parte 3 do livro, foram basicamente extraídas, o conteúdo essas duas partes foram basicamente extraídas de 2 livros anteriores do Michael Tomasello. Um livro de 2014 que se chama Uma História Natural do Pensamento Humano, serviu de base para a parte 2 deste livro, que ele trata da cognição. E o livro de 2016, Uma História Natural da Moralidade Humana, foi muito utilizado aqui na parte 3 do livro. Então esse livro, que é de 2019, do ano passado, é uma espécie de síntese, a teoria geral da evolução das capacidades mentais humanas, segundo o Michael Tomasello. E ele apresenta a teoria dele como uma teoria da ontogenia, uma teoria da origem e desenvolvimento daquilo que nós somos, assim, né, da natureza humana, daquilo que os seres humanos têm de singular e único, daquilo que nos diferencia das outras espécies e, em particular, aquilo que nos diferencia das espécies mais próximas a nós, que são os bonobos e os chimpanzés. Os bonobos e os chimpanzés
são espécies biologicamente mais próximas dos seres humanos, têm características muito parecidas, são os nossos primos, digamos assim. E o livro, então, apresenta um estudo, uma hipótese sobre o desenvolvimento das nossas capacidades comparativamente às capacidades dos chimpanzés e bonobos. E os dois marcadores assim dessa comparação são a cognição e a socialidade. E 4 características cognitivas e 4 características no que diz respeito à socialidade são comparadas. Então, o Tom Maselo compara a cognição social, nossa e desses outros primatas, as capacidades comunicativas, as capacidades de aprendizagem cultural e as capacidades de pensamento, que eles chamam de pensamento cooperativo. Para cada uma dessas habilidades, dessas áreas, existem algumas características que são distintivamente humanas, no que diz respeito à cognição. Então, nós somos capazes, de um jeito que nenhuma outra espécie animal é capaz, de termos conhecimentos ou pensamentos objetivos. A gente tem uma capacidade de distinguir as nossas perspectivas subjetivas das perspectivas subjetivas de outras pessoas. A gente é capaz de distinguir as perspectivas também intersubjetivas do grupo daquilo que a gente considera objetivamente como sendo a realidade. Quer dizer, a gente aceita e consegue conceber, imaginar a possibilidade de estarmos todos errados a respeito de algum assunto. Isso não é inconcebível. A gente conhece até, analisando a história, né, épocas em que grupos humanos inteiros estiveram errados a respeito de algum assunto, algum fenômeno. Então, nós podemos imaginar também a possibilidade de nós todos estarmos errados a respeito de algumas coisas das quais hoje nós não temos ciência. E então, nós concebemos a possibilidade de objetivamente ou mais objetivamente conhecermos um conjunto de fenômenos. Isso é uma capacidade mental tipicamente humana. Outros animais, os bonobos e chimpanzés, têm capacidades intersubjetivas, né? Eles têm um tipo de intencionalidade que a gente vai ver depois, mas não é essa distinção que a gente faz e que para nós é corriqueira, né? A gente tem uma comunicação que é basicamente simbólica e regida por símbolos convencionais. Isso também é tipicamente humano. Nós temos uma capacidade de comunicação muitas vezes superior à dos outros animais, em razão desse tipo de linguagem que nós desenvolvemos. E nós temos um fenômeno do aprendizagem cultural que existe. Existem culturas de grupos assim primatas, mas que não têm as características nossas, porque nós temos mecanismos assim que então eles chamam de catraca. A gente consegue reter determinadas informações ou determinadas habilidades e transmitir isso através da educação de uma geração a outra, de um indivíduo a outro. E nós temos o que o Thomas Ellis chama de um pensamento cooperativo. Nós somos não apenas de monitorar e corrigir os nossos pensamentos a partir do ambiente, né, observando o ambiente ao nosso redor, nós somos capazes de corrigir os nossos pensamentos, nossos comportamentos. Nós somos também capazes de corrigir os nossos pensamentos e comportamentos observando como as outras pessoas reagem ao o que nós dizemos e fazemos. Mas também nós temos certas regras de razoabilidade que não... Então a gente corrige o nosso pensamento e o nosso comportamento também levando em consideração certas normas coletivas, né? Normas culturais, normas de conhecimento, normas linguísticas, e não apenas o que as outras pessoas dizem para nós a respeito do que a gente fala ou o que a gente faz. Então isso no que diz respeito à cognição. Existem produtos específicos, né, da evolução humana, da mente humana, que produziram essas capacidade para objetividade, para comunicação simbólica,
para a educação e conhecimento e para a razoabilidade. Então vamos ver isso mais em detalhe hoje. Essa é disso que trata a parte 2 do livro. A parte 3 do livro trata de desenvolvimentos análogos no que diz respeito à socialidade humana. Então a capacidade para colaboração e para interação em segunda pessoa, eu consigo conceber, eu consigo imaginar, né, o que uma outra pessoa está percebendo a meu respeito, eu consigo imaginar o que ela está pensando de mim e consigo colaborar com ela sabendo o que ela está vendo as coisas de uma maneira diferente de mim. Então isso permite que os seres humanos troquem de papéis. Então se eu estou desempenhando uma tarefa colaborativa, estou fazendo uma parte de um trabalho colaborativo, outra pessoa está fazendo outra parte, nós conseguimos trocar de papéis. Isso é algo que é trivial para nós. Crianças pequenas conseguem fazer isso. A gente vê isso quando aquelas brincadeiras de pega-pega, esconde-esconde, né? As crianças, uma hora um está se escondendo, o outro está buscando, e depois a troca de papéis. A maioria dos animais não consegue fazer isso, né? E é duvidoso que alguns consigam. Então para nós é muito simples, e essa é uma das bases assim, do tipo de cooperação social que a gente tem em larga escala, em que há grande divisão social do trabalho, né? Pessoas fazem tarefas específicas dentro da economia, da política, da educação, do cuidado com os filhos, da produção de alimentos, e colaboram com pessoas que elas desconhecem. Quer dizer, a comida que a gente come, em geral, a gente não sabe onde foi produzida, não sabe quem acolheu, não sabe quem transportou, não sabe quem às vezes não conhece nem a pessoa que vendeu essa comida para nós, né? A água que a gente bebe foi recolhida, sabe-se lá onde, foi tratada, né, nas usinas de tratamento aqui da cidade, por pessoas que nós não conhecemos, depois foi canalizada até as nossas casas por pessoas que também nós não conhecemos, não sabemos quem construiu esses encanamentos. Né? Nós moramos em prédios que foram construídos por pessoas estranhas. Enfim, quase todos os aspectos. Os nossos filhos vão para a escola, para a creche, e são cuidados por pessoas que também são estranhas, não são da nossa família, a gente nem conhece direito as pessoas. Então tem muita cooperação. A sociedade humana é uma sociedade de um altíssimo grau de cooperação, né? E o tipo de cooperação que a gente tem, essa cooperação em larga escala entre pessoas que se desconhecem, é algo típico de seres humanos. A gente tem outras espécies animais em que há grande cooperação, por exemplo, formigas, abelhas, né, cupins, mas esses insetos, também nessas comunidades de insetos, há divisão social do trabalho, né? Algumas formigas catam alimentos, outros se ocupam da defesa, tem a rainha que cuida da reprodução, mas todos aqueles membros, por exemplo, de um formigueiro ou de uma colmeia, são aparentados, são todos filhos de uma mesma rainha. Então, eles cooperam entre membros de uma mesma família. É diferente com seres humanos. Os seres humanos cooperam com estranhos, certo? E a nossa cooperação também é flexível, diferente da cooperação das formigas. As formigas fazem sempre a mesma coisa. Nós podemos cooperar de maneiras diversas, nós podemos mudar a nossa modo de cooperação, e nós podemos trocar os papéis também. A pessoa que hoje, por exemplo, hoje eu sou professor, eu poderia um dia vir a ser um marceneiro, um agricultor, ou um militar, ou enfim, fazer um pedreiro. Eu poderia fazer diversas tarefas, né? E poderia trocar de papéis com outras pessoas. Então, existe essa flexibilidade e essa quase universalidade, né, da cooperação entre estranhos nos grupos humanos. Então, essa é uma característica nossa. E essa característica nossa se desenvolveu biologicamente. Nós somos selecionados para agirmos assim. Isso não é algo cultural.
a gente já nasce com uma propensão a agir dessa maneira. Isso não há nenhum grupo humano. Se fosse cultural, seria possível, né, algum grupo humano que não tivesse esse tipo de cooperação que nós temos. Mas não tem nenhum. Todos os grupos humanos têm cooperação desse tipo, né? Então, se a gente vai nos índios aí que vivem no meio da floresta amazônica, ou nos aborígenes lá que vivem na Austrália, ou, enfim, nos africanos, europeus, asiáticos, não há nenhum grupo humano que não tenha essa divisão social do trabalho, que não tenha um grau assim, muito alto, né, de cooperação. E para isso ser possível, a gente tem que ter certas capacidades mentais, cognitivas e sociais. Então, capacidades cognitivas e capacidades morais, certos sentimentos, certas disposições assim, afetivas, que tendem a ser, que tendem a estar predispostas a esse tipo de vida. Então, nós temos uma grande possibilidade assim, de variação, né, nos modos de vida humano, mas todos dentro desses limites assim, cooperativos. A gente olha para a variedade cultural das sociedades humanas, das civilizações, elas parecem todas muito diferentes, culturas, né, parecem ter valores muito diferentes, mas assim, do ponto de vista biológico, elas são também muito parecidas, porque tem alguns padrões mentais e comportamentais que são universais. Então isso faz parte, isso forma o que a gente poderia chamar de uma natureza humana, uma natureza biológica. Claro que falar de uma natureza humana não é falar de uma essência, no sentido biológico, não é falar de uma essência, né? Não é falar assim de um tipo, mas é falar de uma inclinação, de uma propensão que a gente verifica na média das populações, certo? Então é um pensamento de tipo darwinista ou populacional, mas que permite que se fale ainda assim de características predominantes, né, e que formariam uma espécie de natureza humana, né, que caracterizariam a nossa espécie, por oposição a outras espécies. Então o Tomazello faz essa comparação, né, ele apresenta alguns traços característicos da cognição e da socialidade humana e que tornariam os seres humanos propriamente humanos, que faz com que sejamos o que somos. Claro, o contexto geral dessa teoria, dessas hipóteses aqui do Tomazello, é o contexto da teoria da evolução darwinista, né, de evolução por seleção natural. E, muito brevemente, a teoria da evolução por seleção natural do Darwin pode ser apresentada a partir de 3 premissas, e o próprio Darwin fez isso no livro A Origem das Espécies, de 1859. Essas 3 premissas, então é uma teoria bem simples, em parte a força dessa teoria consiste justamente na sua simplicidade, né? Ela pode ser apresentada como uma consequência lógica de 3 premissas factuais. Então, as 3 premissas factuais, essas são 3 premissas que apresentam fatos de verificação bastante fácil. Então, são fatos óbvios para nós hoje em dia, né? A gente sabe que são verdadeiras as 3 premissas. A primeira premissa é a de que para qualquer população, para qualquer grupo biológico, então pode ser para uma espécie de planta, pode ser para bactérias, pode ser para uma espécie de passarinhos, ou peixes, ou mamíferos, ou seres humanos, enfim, o que quiserem. Para qualquer população existe variedade, certo? Existem diferenças individuais. Os indivíduos de uma população são todos ligeiramente diferentes uns dos outros. E mesmo se a gente pegar numa família aqui, por exemplo, tem pessoas que têm o cabelo mais escuro, outras pessoas têm o cabelo mais claro, alguns têm cabelo crespo, outros têm cabelo liso, né? Alguns são mais altos, mais baixos, mais gordo, mais magro, mais forte, mais fraco, mais atlético, mais intelectual, mais sensível, mais bruto, enfim, tem variações de todos os tipos, tem variações psicológicas, variações físicas, tem variações assim no que diz respeito ao sistema imunológico,
Né? E a mesma coisa para plantas, né? Se a gente pegar uma plantação de, sei lá, de uva, um parreiral, por exemplo, as parreiras individualmente têm características ligeiramente diferentes umas das outras. As uvas são uma mais doce, outra mais ácida, né? Uma dá mais uva, outra dá menos uva. Uma mais resistente à seca, outra mais resistente à umidade, prefere mais umidade. Então são pequenas variações que a gente nota às vezes, mas são variações, os indivíduos não são todos iguais. E então isso é um fato fácil de observar. Segundo fato é que há hereditariedade, quer dizer, as características que os indivíduos têm são herdadas dos seus ancestrais. Né? Então eu tenho as características que eu tenho porque os meus pais eram de um certo jeito. Né? Se os meus pais, sei lá, fossem japoneses ou chineses, eu provavelmente teria os olhos puxados. E assim por diante. Então, com todas as espécies. Né? Então, o Darwin não tinha na época uma boa explicação da hereditariedade, não conhecia nenhuma teoria genética, né? Que nem a gente conhece hoje. Mas não precisa, tá? Basta que se conheça, para a teoria dele, isso não é necessário, basta que se saiba que é um fato, que as características que os indivíduos têm são, via de regra, herdadas, na sua maior parte herdadas dos seus antepassados e dos seus ancestrais. E, em terceiro lugar, a terceira premissa factual é a da luta pela existência. Isso significa que a maior parte dos indivíduos que nasce não deixa descendentes. Só uns poucos deixam descendentes. Então, a gente pega, por exemplo, uma árvore grande, né? Ela larga ao longo da sua vida, se for uma árvore já mais velha, larga milhões, centenas de milhões de sementes. E dessas centenas de milhões de sementes, talvez alguns milhares brotem, né? Caem no chão, todo ano cai semente no chão. Algumas caem mais perto, outras caem mais longe, ou são levadas para outros lugares por passarinhos, outros animais, né, que comem as frutas e depois defecam as sementes mais adiante. E aí nascem brotos de árvore. A maior parte desses brotos não sobrevive. O broto nasce, germina, a semente germina, e, sei lá, algum bicho, um elefante, pisa ali e mata o broto. Ou uma vaca, um cavalo, come o broto. Ou um inseto, né, ou um fungo, enfim, alguma coisa. Ou ele nasce num lugar que é úmido demais, ou seco demais, e morre apodrecido, morre por falta d'água. Então só alguns daqueles brotos crescem e se tornam árvores. São poucos. Então dos milhões de sementes que saem, a gente tem milhares de brotos, e desses brotos só uns poucos germinam e dão sementes. Só uns poucos deixam descendentes. Mesma coisa se for pensar, por exemplo, um peixe. Um peixe põe milhões, milhares, sei lá, milhões de ovos. E aí nasce assim centenas, milhares de peixinhos. A maioria é comida logo que sai do ovo. E só uns poucos sobrevivem até a idade adulta e conseguem se reproduzir. A mesma coisa com os seres humanos. Os seres humanos, a maior parte dos seres humanos que existiu no passado não deixou descendentes. A maior parte morreu na infância, ou enfim, de doença, enfim, isso agora a gente está mal acostumado, porque a gente tem a medicina nos últimos 100 e poucos anos, 120 anos, aí a gente tem houve grandes avanços na medicina, né? Então a mortalidade infantil caiu muito, e a expectativa de vida aumentou, mas pensem mesmo, há 150 anos, uma boa parte das crianças que nasciam morriam, né? Então, a maior parte dos indivíduos não deixava descendentes. Então, só alguns deixam descendentes, né? Uma minoria dos organismos que nascem deixa descendentes. Então, o fato de nós estarmos aqui, nós fazemos parte dessa linhagem, né, de em que todos os nossos ancestrais deixaram descendentes, então nós fazemos parte dessa linhagem ininterrupta, né? Então é algo até meio milagroso o fato de nós estarmos aqui, se nós formos pensarmos dessa perspectiva, porque a maior parte dos seres humanos que existiu não deixaram descendentes, mas nós somos descendentes justamente de algum desses poucos aí que deixaram descendentes.
E então segue-se logicamente isso aí. Se só são uns poucos que deixam descendentes, e se há hereditariedade e variedade, esses poucos que deixam descendentes, as características desses poucos que deixam descendentes tendem a se espalhar pela população. As características dos que não deixam descendentes tendem a desaparecer de uma população. Tá? Então essas características que tendem a prevalecer, ser passadas adiante, são as características daqueles indivíduos numa população que tendem a estar mais adaptados às condições ambientais daquele período. Então, se a gente tem um período, por exemplo, de resfriamento da Terra, de aquecimento, num período de resfriamento, como a gente teve, no período da Era do Gelo, as várias eras do gelo, os organismos que estão mais adaptados ao frio tendem a deixar mais descendentes do que os indivíduos numa população que estão menos adaptados ao frio. Então, por que eles podem estar mais adaptados ao frio? De repente, eles têm uma camada adiposa, de gordura maior, ou têm mais pelos, né? Enfim, então eles tenderão a deixar mais descendentes, ter mais filhos, do que outros que vão deixar menos descendentes, vão morrer mais seguidamente de frio. E então, ao longo de algumas gerações, ou várias gerações, ou centenas de gerações, depende do caso, essas características da maior resistência ao frio vão predominar naquela população. Então, a mesma coisa diz respeito a alimentos. Tem certos alimentos que em determinadas épocas são mais disponíveis, seja porque são mais abundantes tem mais abundância na natureza, ou porque há menos competição com outros organismos ali que comem aquele mesmo tipo de alimento. Se eles estão mais disponíveis, então os indivíduos que se nutrem mais, que estão mais adaptados àquele tipo de alimentação, vai tender a se fortalecer, deixar mais descendentes do que outros indivíduos que não conseguem se alimentar também daquele tipo de alimento. Eles vão deixar menos descendentes. Então, ao longo do tempo, os indivíduos que têm aquela característica de estar mais adaptados àquele tipo de alimentação vão tomar conta da população. Então, ao longo do tempo, as características de uma população vão se modificando mais para um lado, mais para o outro, dependendo dos indivíduos que estão se reproduzindo mais em determinado momento. E aí a gente tem, então, a seleção natural. A seleção natural é, portanto, uma consequência desses três fatos. Tá? Bom, isso Darwin apresentou em 1859, depois em 1859, depois em 1871 ele escreveu um livro especificamente sobre a evolução humana. Né? E ele diz, olha, aquilo que eu disse, a teoria geral que eu apresentei em 59 vale também para os seres humanos. E na época que ele apresentou isso, a grande assim, o enigma, né, era como é possível. Quer dizer, a gente consegue entender, né, que um bonobo, um gorila, um chimpanzé sejam aparentados, ou que um chimpanzé seja aparentado com um macaco, ou que uma zebra seja aparentada com um cavalo, e que seja aparentada com um jumento, e assim por diante. A gente consegue entender isso. Agora, as pessoas não entendiam na época como é que um ser humano pode ser aparentado com um chimpanzé ou com um gorila. Porque o tipo de vida que a gente leva é muito diferente do tipo de vida que um chimpanzé leva. O tipo de vida que uma zebra leva não é muito diferente do tipo de vida que um cavalo leva, também é mais fácil de entender. O tipo de vida que um gorila leva não é muito diferente do tipo de vida que um chimpanzé leva. Claro que tem diferenças, mas são também bem parecidos. Agora, o tipo de vida que um ser humano leva parece muito diferente, né? Que um tipo de vida que um chimpanzé leva. Quer dizer, a gente mora em cidades, a gente anda de carro, a gente, enfim, tem... escreve livros, lê livros, a gente fala linguagens assim convencionais, né? A gente tem sistema de ensino, a gente usa roupas, a gente tem essa cultura, música, enfim, a gente tem muitas diferenças assim que saltam aos olhos. Então a questão naquela época era como é que a gente explica, como é que
se somos tão assim próximos, né, dos chimpanzés e dos gorilas e outros símios, como se explica essas diferenças tão óbvias? E, bom, isso ao longo do tempo foi sendo, esse trabalho de explicação foi sendo feito, e a explicação que se tem hoje está mais ou menos resolvida, segundo o Tomazello. A explicação que se tem é o desenvolvimento da cultura. Nós somos diferentes. As diferenças que nós temos são diferenças culturais. Nós desenvolvemos uma capacidade para a cultura, e a cultura vai ter um efeito cumulativo, né? Ela tem engrenagens próprias. Então, a cultura dos nossos antepassados de 2 milhões de anos não era muito diferente da cultura de gorilas e bonobos. Mas, depois de 2 milhões de anos, a gente tem o domínio do fogo, a mudança na alimentação, a gente tem o desenvolvimento da linguagem, as capacidades mentais, simbólicas. Então, a cultura foi permitindo, né, que informações fossem, tecnologias, habilidades, conhecimentos fossem sendo adquiridos e repassados de uma geração a outra. Ninguém nasce, por exemplo, sabendo fazer fogo, mas as crianças e jovens são ensinados a fazer fogo, né? Então a gente tem culturalmente o domínio do fogo, e isso não é repassado de uma geração para outra geneticamente, isso é passado culturalmente. Ninguém nasce sabendo cozinhar, mas hoje em dia a gente só come, todo mundo come comida cozida, a gente aprende a cozinhar, né? A gente não nasce sabendo falar português ou ler e escrever, a gente aprende essas coisas, e por meio da escrita a gente aprende milhares de outras coisas sobre, enfim, fenômenos, fatos, teorias, realidades muito distantes de nós. Então a cultura permite a diferenciação dos nossos modos de vida. A cultura também permite um altíssimo grau de cooperação, que os outros primatas nunca tiveram, não tem, né? Não tiveram, não tem. Nós podemos cooperar de maneiras que os chimpanzés, bonobos, gorilas não sabem cooperar, eles não conseguem cooperar desse jeito que nós cooperamos. Bom, mas, então a questão que se coloca agora, né, a questão que não está resolvida e para a qual o Tomazello pretende apresentar uma resposta, é quais são as capacidades mentais, biológicas, né, mentais, e psicológicas e comportamentais que tiveram de ser selecionadas para que a gente pudesse produzir a cultura. Porque as capacidades mentais de bonobos e gorilas são parecidas com as nossas. Por exemplo, eles têm capacidades para o uso de ferramentas, que nem nós. Eles têm comunicação intencional, às vezes linguística, eles têm algum tipo de linguagem, mesmo que seja mais rudimentar que a nossa, então, mas enfim, eles têm a capacidade. Né, se eles têm a capacidade e só não têm a cultura, mas então o que está faltando? Eles têm algum tipo de teoria da mente, quer dizer, eles são capazes de compreender que outros indivíduos têm uma perspectiva diferente da dele, pensamentos, crenças diferentes daqueles próprios que nós temos. Né, tem uma espécie são capazes de interpretar as intenções dos outros indivíduos. Eles têm algum tipo de aprendizagem social e cultura também. Eles têm caça em grupos. Eles têm relações de amizade, ajuda mútua, e eles fazem avaliação uns dos outros, avaliam o comportamento uns dos outros e praticam formas de reciprocidade, né? Eu costo tuas costas, tu costas as minhas, eu te dou um alimento agora, amanhã tu me dá, tu me devolve, dá um pouco do teu e assim por diante. Então, o que está faltando aqui para a gente ter uma mente humana, né? Essas características aqui a gente encontra já na mente de chimpanzés e bonobos e outros primatas também. Então, o Tomazello apresenta uma hipótese sobre o desenvolvimento da mente humana, e ele diz que há duas características principais que nós desenvolvemos, e que se acrescentam a essas que os nossos antepassados símios já tinham, né, e que os bonobos e chimpanzés têm até hoje. E essas características
são a atenção conjunta, a capacidade de prestar atenção conjuntamente a um objeto, coordenar a atenção. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma caneta, eu posso pedir para vocês olharem para a caneta, né? Se vocês estivessem aqui, eu estivesse olhando para vocês, eu saberia dizer se vocês estão olhando para a caneta, ou estão olhando para mim, ou estão olhando para algum outro lugar. Eu posso coordenar a minha atenção com a de vocês. Eu posso saber, eu posso olhar para a caneta e ao mesmo tempo monitorar se vocês também estão olhando para essa caneta, porque eu posso olhar o olho de vocês e nesse sentido foi selecionado, né, nos seres humanos, o branco do olho. O branco do olho nos seres humanos facilita, né, esse tipo de colaboração, facilita a atenção conjunta, o monitoramento social. Então o branco do olho é uma característica muito importante nos seres humanos, porque os outros, os bonobos, chimpanzés não têm branco do olho. Quando tem é difícil de ver. Em seres humanos é bem fácil. Em seres humanos é tão marcado isso que se uma pessoa está no fundo de uma sala de aula, está lá no fundo da sala de aula, ele está olhando na minha direção, eu consigo, olhando para ele, saber se ele está olhando para os meus olhos, para a minha boca ou para a pessoa que está aqui atrás de mim, do meu lado. Então nós somos super sensíveis ao olhar das outras pessoas. Tá? E a gente faz isso automaticamente e inconscientemente. A gente não precisa estar conscientemente, agora eu vou ver para onde é que ele está olhando. Se eu estou falando com alguém e a pessoa não está olhando para mim, o meu corpo já me diz, já reage, né, já mudo o tom, eu já mudo minha postura corporal, ajusto, porque eu sei que ela não está prestando atenção no que eu estou dizendo. Então, a gente tem muitos marcadores assim, fisiológicos. Isso é algo físico, mas que foi selecionado para permitir a cooperação. Então a física é uma espécie de... é uma característica física, mas que colabora com características que está entrelaçada a uma característica assim, mental nossa. Né? Então eu sei que a pessoa tem uma perspectiva diferente da minha, né? E isso se manifesta agora no olhar dela, enfim. E foi selecionado, quer dizer, todos os seres humanos têm isso. É muito raro alguém que não tenha o branco do olho, né? Às vezes aparece alguma mutação genética, a pessoa nasce sem branco do olho, mas é raríssimo isso acontecer. Então essas características, numa população, né, ainda mais uma população assim, enorme como a dos seres humanos, é uma característica que todo mundo tem, que só não tem por alguma mutação assim, que acontece ali, uma patologia. Essas características que foram muito selecionadas, elas é quase sempre o caso delas terem sido diretamente selecionadas, né? Delas terem servido uma função. Quer dizer, as pessoas que não tinham essa característica deixaram menos descendentes, foram preteridas como parceiros sexuais. Então, essa capacidade de prestar atenção conjunta, isso todos os seres humanos têm, nós temos assim, isso é inato em nós, né? E a maioria dos bichos não tem isso. Esse tipo, e seres humanos já apresentam isso de maneira inata a partir dos 9 meses, bebês já conseguem coordenar a atenção. E essa capacidade para atenção conjunta é algo universal também. Ela vem junto, por exemplo, com o gesto de apontar. Né? Nós temos todos os grupos humanos têm gestos de apontar. Às vezes é com o dedo, pode ser às vezes com o queixo, faz assim, ou com o ombro. Né? Mas todos os grupos humanos têm alguns gestos típicos para indicar um objeto para o qual nós devemos dirigir a nossa atenção. E também isso é inato. Isso é inato e, olha só, isso aparece biologicamente num determinado período do desenvolvimento humano. Aqui, no caso da atenção conjunta, aparece em bebês de 9 meses. Não é algo aprendido. Não é algo assim que, se a gente não ensina para o bebê, ele não aprende. Não, ele desenvolve isso automaticamente, que nem a puberdade. A puberdade, não precisa dizer para um adolescente que agora chegou a hora da puberdade. O corpo dele adquire, enfim, produz aquilo, né? Amadurece, cresce, os hormônios começam a ser produzidos
em mais profusão, enfim. É o que acontece com o corpo dele naquele período do desenvolvimento biológico. Mesma coisa com a atenção conjunta. Então, o que mais que a gente tem com relação ao desenvolvimento psicológico? Segundo, então a atenção conjunta, a segunda é o que o Thomas Ellis chama de intencionalidade coletiva. A intencionalidade coletiva é uma capacidade que a gente tem de não apenas se coordenar com outras pessoas individualmente, né, compartilhar a atenção, compartilhar objetivos, fazer coisas juntos, mas também se guiar por regras, certo? Eu posso aprender determinadas regras sociais e coordenar a minha ação com outras pessoas tendo em vista essas regras. Então é algo, eu me insiro em algo que não é apenas um acordo individual que eu faço com uma outra pessoa, mas eu me insiro num contexto normativo e social. Crianças a partir dos 3 anos já são capazes de fazer isso. Antes dos 3 anos elas não são. Antes dos 3 anos, se a gente vai numa creche, a gente vê são crianças assim, em geral, brincando uma do lado das outras, ou fazendo alguma coisa lá, uma do lado da outra, mas elas podem até estar interagindo uma com a outra, mas cada uma está na sua, cada um tem a sua brincadeira. A partir dos 3 anos, elas começam a fazer brincar uma com a outra. E essas brincadeiras umas com as outras já são regradas. Tem certas regras ali que elas estabelecem uma com a outra ou socialmente, pelo grupo. Então tem professoras, enfim, regras assim, que são comunicadas para elas e que elas passam a seguir. E passam a monitorar se as outras pessoas estão seguindo também aquela regra. Os brinquedos estão brincando comigo, mas eu tenho essa regra, não pode fazer isso, tem que fazer aquilo. Então a partir dos 3 anos já começa a fazer isso. Então é algo muito assim, precoce e é algo que se desenvolve de maneira mais ou menos automática nesse período do desenvolvimento das crianças. Isso os chimpanzés e bonobos não têm. Tá? Então, atenção conjunta e intencionalidade coletiva. A partir dos 3 anos também as crianças passam a prestar atenção, elas passam a se colocar num ambiente que não é apenas um ambiente natural, mas é também um ambiente sociocultural. Então, as interações delas com outras crianças, as interações com os adultos, não são apenas interações no sentido de dizer o que eu quero, o que eu preciso, né? Eu preciso de comida, estou com frio, estou com calor, estou com dor, ou estou me sentindo bem, enfim, estou rindo, estou gostando. Elas passam também a se colocar em atitudes cooperativas e colaborativas, certo? Então tem certas coisas que as pessoas fazem em conjunto, uma brincadeira, e elas cooperam com aquela brincadeira, elas assumem um papel e desempenham seu papel. Então isso é bem diferente das atitudes que a gente encontra em bonobos e chimpanzés. As crianças de 3 anos já são muito mais sensíveis a isso. E depois isso, na infância, adolescência e idade adulta, isso adquire uma intensidade, né, e um grau assim, muito mais, uma dimensão muito maior. E em terceiro lugar, as crianças a partir dos 3 anos já são capazes de um automonitoramento social. Elas regulam o seu comportamento tendo em vista o que as outras pessoas dizem dela, ou o olhar das outras pessoas para elas, né? E elas regulam também o seu comportamento em razão daquilo que elas entendem que sejam as regras daquele contexto de colaboração social. Então, esses desenvolvimentos aqui, atenção conjunta, intencionalidade, ambiente sociocultural, autorregulação social, esses são todos desenvolvimentos que o Thomas Ellis chama atenção, que são adaptativos para a cooperação. Então, a diferença que há entre a nossa mente e a mente dos nossos ancestrais primatas e a mente dos atuais bonobos e gorilas é que nós temos essas características todas aqui, né, para capacidade de uso de ferramentas, para comunicação, teoria da mente, etc. Mas a gente usa essas capacidades mentais para a cooperação. Nós temos essa adaptação para a cooperação, tá? Através da atenção conjunta
e da intencionalidade coletiva. E isso é provável que isso tenha havido no passado uma pressão seletiva para o aumento da cooperação nos grupos humanos. É provável que na explicação, isso é tudo, claro, hipotético, é provável, quer dizer, outros grupos, outras espécies se adaptaram às mudanças ambientais constantes que aconteceram aí nos últimos milhões de anos, né? Era do gelo, falta de alimento, doença, predadores, enfim. Espécies, populações diferentes se adaptam de maneiras diferentes. Então, algumas espécies se adaptam se especializando num tipo de alimento, se adaptam criando um corpo mais resistente, ou mais ágil, ou mais rápido, né? Modificando o seu corpo. Ou, no caso humano, a gente se adaptou aumentando a nossa capacidade de cooperação. A gente passou a depender mais uns dos outros e reagir coletivamente aos desafios apresentados pelo ambiente. Então, o nosso corpo e a nossa mente se adaptou para a cooperação. A característica principal da mente e da cultura humana é a predisposição para a cooperação. Essa é a diferença principal. Isso é o que nos faz distintivamente humanos, segundo Tomazello. É a capacidade para a cooperação. Então isso pode parecer um pouco surpreendente, porque a gente está acostumado a ver a cultura, as nossas relações sociais e relações pessoais até, como sendo, mesmo a nossa vida interior, né, como sendo uma vida altamente conflituosa e belicosa. Mas, do ponto de vista biológico, segundo Tomazello, é o contrário. A característica principal é a cooperação. Então, mesmo os conflitos humanos acontecem sempre num contexto maior de cooperação, que é o contexto cultural. O contexto cultural nosso é um contexto de cooperação. Tudo que a gente faz, a nossa vida e as nossas atividades são todas voltadas para algum tipo de cooperação. Então, por exemplo, eu aqui estou dando aula para vocês, estou cooperando com vocês. Vocês estão assistindo esse vídeo, vocês estão cooperando comigo também no meu trabalho. Né? A gente antes almoçou, jantou, alguém produziu esses alimentos que nós comemos. Alguém fez esses prédios aqui nos quais nós estamos. A universidade, a gente tem um sistema enorme só na universidade de cooperação. Tem pessoas que tornam possível, né, o ensino, a aprendizagem na universidade. Então, que constroem os prédios, que limpam as salas de aula, que fazem a rede da internet funcionar, e pagam os nossos salários. Né? Então, tem o governo que mantém a universidade, e o governo também é um sistema de cooperação, né, que envolve toda a população brasileira. E, enfim, é uma rede assim, mundial, na verdade, né, hoje em dia, de cooperação. Porque o Brasil também, a economia brasileira depende dos outros países, as coisas o livro aqui que a gente está estudando, que foi escrito por um americano, e assim por diante. Um americano que trabalha numa universidade alemã. Enfim, vocês entendem? Tá é uma cooperação realmente em larga escala. Então, o tipo de adaptação para as adversidades ambientais que foi selecionada nos seres humanos foi uma adaptação para a cooperação. Como é que a gente vence predadores? Cooperando. Como é que a gente aumenta a nossa capacidade de alimentação? Cooperando. Né? Então, a adaptação para a cooperação produziu resultados, quer dizer, se quiser uma pressão seletiva para o desenvolvimento de capacidades cognitivas que aumentassem a nossa capacidade de cooperação e capacidades sociais, pró-sociais, morais, que aumentassem a nossa capacidade de cooperação. Então essa é a hipótese básica aqui do Tomazello. Isso que ele está dizendo a respeito da cooperação vem sendo uma característica de muitos assim, biólogos evolutivos nas últimas décadas, que têm enfatizado a cooperação como um traço característico, né, da seleção natural. Não apenas em seres humanos, tá, em outras espécies também, mas não no grau assim, que a gente vê em seres humanos. Bom, como é que então aconteceu a evolução humana, segundo Tomazello?
A gente tem há 6 milhões de anos o nosso último ancestral comum com os bonobos e chimpanzés. Então aqui tem um desenho, né, um gráfico disso. Entre 8 e... os últimos ancestrais o ancestral comum que a gente teve com eles foi provavelmente 6 milhões de anos. Então a gente tem a especiação, né? A gente tem um lado aqui essa árvore que leva aos bonobos, chimpanzés e gorilas, e o outro lado da árvore, outro galho, o braço dessa árvore aqui, leva aos seres humanos modernos, nós. E passando por diversas espécies aqui de hominídeos, né? Então a gente tem aqui várias espécies, todas elas extintas, de antepassados nossos. Pelo menos alguns deles foram nossos antepassados, né, em linhagem direta, nós não sabemos exatamente quais. Mas a gente tem várias espécies aqui de hominídeos e humanos que se extinguiram. E há 6 milhões de anos a gente tem o último ancestral comum. Depois de 400 mil anos, as linhagens propriamente humanas começam a aparecer, né, aparecem. E dentro dessas linhagens humanas a gente tem a colaboração, o desenvolvimento da atenção conjunta, segundo Tomazello. E há 100 mil anos, a cultura cooperativa, né, o que eles chamam de intencionalidade cooperativa. Então a gente tem nesses 3 estágios aqui 3 tipos de intencionalidade, segundo Tomazello. A gente tem a intencionalidade de tipo individual, há 6 milhões de anos, que é o que os bonobos e gorilas têm até hoje. Depois, há 400 mil anos, a gente tem a intencionalidade compartilhada, a colaboração, a atenção conjunta. E há 100 mil anos a gente tem a intencionalidade coletiva, as normas sociais, as regras sociais, a ideia não apenas da intersubjetividade, mas a ideia de a capacidade de imaginar, representar e se deixar governar, monitorar, guiar por normas que transcendem aos grupos de indivíduos. São normas de tipo transcendente, são normas do grupo, mas que estão acima do grupo, não pertencem a nenhum indivíduo particular. Nem a acordos, não são meros produtos de acordos entre indivíduos, estão acima dos acordos do indivíduo. Aqui a gente tem de novo um outro gráfico com várias espécies, todas extintas, exceto o Homo sapiens. Reparem aqui, algumas dessas espécies, né, humanas, o Homo naledi, o Homo erectus, viveram milhares de anos. Aqui no caso do Homo erectus, 1,5 milhão de anos, o Homo naledi quase 2 milhões de anos. Só que a característica deles é a seguinte: eles viveram todo esse tempo, né? O Homo erectus, por exemplo, viveu na Ásia, né? E praticamente eles não evoluíram. Então a gente pega assim os vestígios, né, do Homo erectus de 1,5 milhão de anos atrás, depois pega os vestígios mais recentes, praticamente não tem modificação. A cultura deles não se modificou quase, em 1,5 milhão de anos. Pouquíssima modificação. É a mesma coisa com o Homo neanderthalis ali, né? Tem poucas modificações. Agora, com as culturas humanas do Homo sapiens, não. Grandes modificações, em pouco tempo, né? Então, por que isso? Vamos ver. Quais são as capacidades mentais e morais que tiveram que ser desenvolvidas para que permitissem esse tipo de cultura específica do Homo sapiens, que permitiu essas grandes, né, modificações em pouco tempo. Bom, então o Tomazello apresenta essas características em 3 grandes assim, grupos, né, no que diz respeito à cognição, socialidade e regulação do comportamento. E nesses 3 grandes períodos, relativos aos nossos ancestrais comuns, características que até hoje os bonobos e chimpanzés têm, depois os primeiros humanos, há 400 mil anos, e depois os humanos modernos, há 100 mil anos. Bom, então, para cada uma dessas características, cognição, socialidade e autorregulação, a gente tem traços específicos correspondentes a cada um desses períodos, 6 milhões de anos, 400 milhões de anos, 400 mil anos e 100 mil anos. Então, no que diz respeito à cognição, nossos ancestrais, ancestrais de 6 milhões de anos tinham capacidades para representações abstratas, que os chimpanzés e bonobos têm,
Eles são capazes de fazer inferências simples, por exemplo, inferências causais. Os chimpanzés e bonobos são capazes de fazer isso. Inferências causais do tipo, se tinha um objeto aqui e agora ele não está mais aqui, então provavelmente a pessoa que passou por aqui pegou. Então eu vi uma pessoa, um outro chimpanzé passando por aqui, provavelmente o objeto, a banana que estava aqui, foi aquele que passou aqui que pegou. Né? Eu escondi um objeto embaixo de uma pedra e quando eu volto não está mais lá, alguém pegou. Quem é que pegou? Quem é que esteve aqui? Eu infiro que foi a pessoa que passou por ali, ou que esteve mais próximo dali. Coisas desse tipo, né? A gente é capaz de fazer, a gente faz esse tipo de inferência de tipo causal. Chimpanzés e bonobos também fazem. Representações abstratas, eles têm também. Eles são capazes de fazer representações numéricas, são capazes, eles têm alguma noção, por exemplo, do futuro, né? Tem um relato por exemplo, eles são capazes de planejar ações para o futuro, né? Escondem objetos para usar no outro dia, planejam ações, né? E fazem tramas assim para depor o líder, o indivíduo que é dominante num certo grupo. Outros indivíduos podem se reunir para depô-lo, tirar ele. Enfim, tem essas representações. A gente tem muitos indícios, tá, de que eles são capazes de algum tipo de representação abstrata. Depois, com os primeiros humanos, a gente tem não apenas representações abstratas, mas também representações perspectivas. Eu sou capaz de representar a tua perspectiva, eu sou capaz de representar, né, imaginar esse objeto visto por ti, pela pessoa que está olhando do outro lado. E a gente é capaz de imaginar um mesmo objeto de várias maneiras. O mesmo objeto pode ser um objeto artístico, pode ser um utensílio, né, pode ser usado para diferentes propósitos. A gente pode atribuir a um mesmo objeto várias funções, certo? Então esse é um tipo de característica diferente, né, que os bonobos e gorilas eles têm alguma dificuldade com isso. Depois a gente tem inferências recursivas. Se eu sou capaz de imaginar a tua perspectiva, né, eu sei que tu está pensando, né, eu sei que tu sabe que eu sei que tu sabe o que eu estou pensando, então eu posso pensar a respeito do que tu está pensando, do que eu estou pensando, e assim por diante. Pode fazer essas inferências recursivas. E por fim a gente tem o desenvolvimento nos humanos modernos das representações objetivas da noção de razoabilidade, como eu falei antes. No que diz respeito à socialidade, a gente tem a pró-socialidade nos ancestrais comuns, a moralidade de segunda pessoa, compromissos intersubjetivos, lealdade intersubjetiva, façam acordos, né, contratos. E por fim a gente tem a moralidade de grupo, a mentalidade de grupo, né, normas sociais, normas que estão acima mesmo dos acordos que eu faço individualmente com outros membros do grupo. Tem certas regras às quais nós nos submetemos que estão acima dos nossos contratos e acordos individuais. Isso faz parte da noção da nossa concepção de moralidade contemporânea, né? Contemporânea não. Contemporânea em termos biológicos tem 100 mil anos. E, por fim, a autorregulação. Como é que a gente regula, controla os nossos próprios comportamentos, pensamentos? A gente corrige, né? A gente se autocorrige, a gente corrige os nossos pensamentos, crenças e comportamentos em razão daquilo que a gente observa no ambiente, que os ancestrais serão capazes de fazer, em razão daquilo que a gente observa os outros indicando para nós, né, os olhares deles para nós, se estão olhando feio, se olhando alegre, se estão dizendo coisas, palavras de incentivo, de crítica. Então a gente corrige também em função do que os outros dizem para nós, esses primeiros humanos, essa capacidade dos primeiros humanos desenvolveram. E por fim, os humanos modernos conseguem se regular, modificar o seu comportamento, controlar o seu comportamento, também em razão de normas sociais. A gente não apenas regula o nosso comportamento em razão daquilo que a gente acha que é correto, daquilo que a gente acha que os outros acham que é correto para nós, mas também em função daquilo que daquilo que a gente acha que as normas dizem que deve ser feito no nosso caso. Tá? Então esse é um tipo de autogoverno normativo, mais abstrato. Tá? Então, então a gente tem essas capacidades, né, individuais, intersubjetivas e depois coletivas.
Então, o Tomazello descreve isso em termos ontogenéticos, porque na teoria da evolução, do desenvolvimento evolutivo contemporâneo, não apenas as características assim genéticas, os traços finais de um adulto, de um indivíduo adulto daquela espécie são selecionadas. Então, não são apenas as características que o indivíduo apresenta na maturidade que são selecionadas, mas também os estágios que levam até aquele desenvolvimento. Então, por exemplo, quantos meses um feto fica na barriga da mãe? Isso foi selecionado. Quanto tempo a criança leva para amadurecer? Isso foi selecionado. Quando que acontece a puberdade? Isso é selecionado. Quando que aparece a teoria da mente nas crianças? Isso foi selecionado. Então, todos os estágios que levam, não é apenas as características dos seres humanos adultos que são selecionados, mas também os estágios. E esses estágios, o desenvolvimento, então o aparecimento mais cedo ou mais tarde de uma característica psicológica faz muita diferença em termos assim do desenvolvimento da cultura, tá? E essas mudanças nos estágios de desenvolvimento, para serem modificadas, são mudanças epigenéticas, né, que se diz. Então elas são mais facilmente disparadas por fatores ambientais. Então é mais fácil, elas podem acontecer muito mais rapidamente do que mudanças genéticas mais profundas, né, que exigem uma modificação genética mais profunda. Então a gente pode ter mudanças assim epigenéticas muito grandes nos seres humanos sem que haja mudanças genéticas tão grandes. E isso explica, em parte, as grandes alterações, né, pelas quais as populações de uma espécie podem passar em tempos assim, relativamente curtos, tá? Que é o que aconteceu com os seres humanos. Então, em termos cognitivos, uma criança de 3, 4 anos é tão inteligente quanto um chimpanzé. Mas um chimpanzé adulto. Mas um chimpanzé adulto é 5, 6 vezes mais forte que um ser humano adulto. Então, se um chimpanzé adulto fosse lutar fisicamente com um ser humano adulto, um chimpanzé adulto destroçaria eles, né? Não tem nenhuma dificuldade de quebrar o braço de uma pessoa, enfim, levantar uma pessoa. Para eles, eles são realmente muito, muito fortes. Mas a inteligência deles é a de uma criança pequena de 3 anos. Então aqui tem alguns testes que o Tomazello fez. Nesse caso aqui não foi ele que fez, ele cita de uma outra pessoa, ele fez testes parecidos, depois eu mostro para vocês. Aliás, tem uma página que está indicada nas primeiras páginas do livro dele, tem uma página do laboratório dele, onde os vídeos que eles têm, que acompanham a pesquisa desse livro, podem ser vistos. Então aqui, vocês vejam que no que diz respeito à inteligência, a cognição do ambiente físico, uma criança de 3 anos tem mais ou menos as mesmas capacidades que um chimpanzé e um orangotango. Mas no que diz respeito às habilidades sociais, quem é parente de quem é amigo de quem se dá com quem, não se dá com não sei quem emprestou um objeto para outra pessoa, quem olhou atravessado para não sei quem fez fofoca de quem, enfim, parece amigo ou inimigo. Nesses assuntos, as crianças de 3 anos já são bem superiores, têm uma inteligência maior, uma perspicácia, né? Uma capacidade de discriminação bem maior, são bem mais sensíveis que chimpanzés e orangotangos. Aqui a comparação é com bonobos, também a mesma coisa, e a diferença vai aumentando, né? A partir dos 3, 4 anos, fica bem mais acentuada a diferença. Aqui com relação a comparação de novo com bonobos, vejam que no que diz respeito à cognição física, aos 2 anos eles têm cognições assim comparáveis, parecidas, e depois a criança já vai
se tornando bem mais hábil. Então aqui é um gráfico que o Tomazello apresentou no que diz respeito ao desenvolvimento dessas capacidades, né? Então, da mesma maneira que a gente tem o desenvolvimento assim evolutivo, a gente tem evolutivo ao longo da história, do desenvolvimento da espécie, a gente tem aqueles 3 estágios: intencionalidade individual, intencionalidade conjunta e intencionalidade compartilhada no desenvolvimento psicológico de uma criança. Então a criança quando antes dos 2, 3 anos, ela não tem uma capacidade de intencionalidade compartilhada ou coletiva muito desenvolvida. Isso vem com o tempo. Então aqui, por exemplo, no primeiro ano a criança começa só engatinha, depois aprende a caminhar a partir de 1 ano de idade. A partir dos 2 anos ela desenvolve essa capacidade para atenção conjunta aqui. E aí ela aprende em seguida a caminhar não apenas sozinha, mas com outras crianças. Aprende a caminhar junto com as crianças. Então caminhar junto é diferente de caminhar ao lado. Eu posso estar, por exemplo, se eu estou aqui, se a gente vai aqui no centro da cidade, né? E um lugar assim muito movimentado. Às vezes a gente está caminhando na rua e tem outras pessoas caminhando ali também, na mesma direção, na mesma velocidade que nós. Elas estão caminhando ao nosso lado, mas não estou caminhando com elas. Caminhar com alguém é diferente de caminhar ao lado delas. Essa capacidade de caminhar ao lado a criança adquire a partir dos 2 anos aqui. Tá? Então eu tenho que ter um objetivo comum. Para fazer uma coisa junto eu tenho que ter um objetivo comum. Eu tenho que compartilhar esse objetivo. Não é o meu objetivo. Não é 2 pessoas que têm o mesmo objetivo. Elas têm que ter um objetivo comum. Então aqui já os bonobos e chimpanzés já ficam para trás. Porque eles fazem coisas juntos, mas eles não fazem coisas conjuntamente. Vocês entendem? Vocês já devem ter visto aqueles vídeos que mostram, por exemplo, uma matilha de lobos, né, caçando um bicho qualquer. Então os lobos saem tudo lá correndo, cercam o bicho. Parece que eles estão se coordenando, mas na verdade não tem nenhuma coisa. Eles não estão fazendo uma caça coletiva ali. Todos eles estão individualmente fazendo a mesma coisa. Estão todos com fome, todos querem comer, e aí eles vão todos correndo atrás daquela presa lá. Sei lá, uma lebre, um outro bicho. Então é diferente, tá? É diferente da caça humana. A caça humana tem divisão de tarefas, eu faço isso, tu fica em casa cuidando dos filhos, eu vou para lá, não sei o que é. Ou, né, tu cuida daquele, tu prepara as flechas, né? Eu vou correndo por aqui, toco o bicho para cá, e daí tu pega ele, tu fica escondido e pega ele. Não é assim que os chimpanzés ou os lobos caçam. Eles saem correndo, cercam, cansam o bicho, daí quem pegar o bicho pegou. A presa, né? Não há um objetivo compartilhado ali. Todos eles têm, por acaso naquele momento, eles todos têm o mesmo objetivo. Mas o objetivo é individual. Então é diferente de caminhar, né, com outra pessoa. Se eu estou caminhando com outra pessoa, nós estamos fazendo uma coisa junto, que é diferente de nós dois estarmos fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, aos 2, 3 anos. Depois, a partir dos 4 anos, a criança aprende essa capacidade aqui para fazer atividades coletivas. Ó. Então, aqui, nesse caso, ela se deixa guiar. Aqui, o exemplo que é dado aqui é dançar tango. Fazer uma brincadeira, pode ser também um outro exemplo. Né? Jogar futebol, ou brincar de pega-pega. Porque tem regras. Né? E as regras são sociais, são aprendidas. E as crianças todas se submetem àquela regra. Elas não apenas têm um objetivo comum com as outras pessoas, mas elas todas querem jogar aquele jogo, dançar aquela dança, mas elas estão fazendo aquilo num contexto cultural em que há algumas normas sobre aquele tipo de atividade. Então isso de novo é diferente, exige uma capacidade de compreender essas regras agora, que estão acima daquele grupo ali, certo? Bom, então nos 4 capítulos seguintes, o Tomazello fala
desenvolvimento dessas características, nesses 3 estágios: intencionalidade individual, intencionalidade compartilhada e intencionalidade coletiva, em 4 aspectos da cognição humana. Então a gente tem o desenvolvimento da cognição social perspectiva e coordenada, com a atenção conjunta, troca de papéis, perspectiva do eu e tu, perspectiva de segunda pessoa. E a gente tem a coordenação de perspectivas na intencionalidade coletiva há 100 mil anos. A gente passa a compreender a perspectiva do nós, de algo que está acima do grupo. E daí vem a noção essa de objetividade que se incorpora na nossa cultura. No que diz respeito à comunicação, a gente tem inicialmente, nos nossos antepassados de 6 milhões de anos, a comunicação intencional, voltada para objetos, discriminação de objetos, fenômenos, fatos, situações. Mas depois a gente tem o desenvolvimento de uma comunicação simbólica, cooperativa, troca de informações. Nós voluntariamente oferecemos informações para outras pessoas, né? Nós estamos assim, essa disposição para fazer isso. E então quando alguém pergunta para a gente alguma coisa na rua, a gente se sente constrangido a responder o que essa pessoa está nos perguntando, mesmo que a gente saiba que não vai receber nada em troca, de que, enfim, que a pessoa pode ser um estranho, a pessoa pode estar querendo até nos enganar, mas se ela se aproxima da gente, pergunta onde fica a rua tal, que horas são, como é que eu faço para chegar no lugar tal, a gente se sente constrangido a responder. Esse constrangimento é um sentimento, é uma emoção. Então, você veja que a gente tem essa predisposição a cooperar, a não ser egoísta, a ser altruísta nesse momento. Tá? É uma disposição inata para a cooperação. E, por fim, a gente tem a comunicação convencional. Comunicação convencional, por meio de as palavras, o significado das palavras é convencionado. A gente tem normas de comunicação, Então, isso permite agora comunicação com pessoas estranhas, né? Que aprenderam as mesmas normas que nós num outro contexto, mas agora a gente consegue falar português com pessoas que cresceram na África, que cresceram assim num outro contexto cultural bem diferente do nosso. Mas enfim, a gente consegue trocar informações com elas. Também isso facilita, né, a cooperação. Por fim, a gente tem o que o Thomas Ellis chama de aprendizagem cultural. A gente tem inicialmente culturas primatas de aprendizagem social. Depois a gente tem a inclinação para a imitação e a conformidade, que é enorme. Nós temos uma tendência à conformidade social que é enorme. É muito difícil divergir de outras pessoas, né, num grupo social. E geralmente quando as pessoas querem divergir de outras, elas acham um outro grupo. Então eu me reúno agora ao grupo dos divergentes. Então tem os partidos. Mas se eu estou num grupo mais ou menos fechado e eu sou a única pessoa que pensa diferente, em geral a gente tende a omitir essa informação, né? Tem aquele famoso experimento de Ash, de conformidade social. Depois eu posso indicar para vocês, para quem quiser dar uma olhada. É um viés, um cognitivo muito forte em nós. A gente ajusta as nossas crenças, os nossos comportamentos em função do que a gente acha que as outras pessoas acreditam, ou o modo como elas acham. E por fim a gente tem a instrução em larga escala, a cooperação em larga escala, por meio do aprendizado, né? E a gente tem a produção dessa herança cultural, né? A herança cultural, conhecimento, sabedoria, como se comportar. Então isso tem esse efeito catraca, gente. Uma vez que aquilo é inserido na cultura, aquilo não se perde de uma geração para outra, aquilo fica, e a partir daquilo outras coisas podem ser construídas, e outras. E aí a gente tem a evolução, né, da própria cultura. E por fim a gente tem o que o Thomas Ellis chama de pensamento cooperativo. O nosso pensamento não é um pensamento individual. A gente tem a gente corrige os nossos pensamentos uns pelos outros. A gente corrige a cultura uns dos outros, né? A gente faz correções da nossa cultura e a gente repassa para as próximas gerações versões corrigidas daquilo que nós herdamos dos nossos antepassados.
E a gente aprende a cultivar um certo senso de razoabilidade. A razoabilidade não é apenas a capacidade de se guiar por aquilo que eu acho que é verdadeiro, por aquilo que as outras pessoas acham que é verdadeiro, mas por normas que transcendem o que eu penso, o que as outras pessoas pensam, que são normas de razoabilidade. Então há certas regras sociais, culturais, que nos dão indicadores, né, sobre quando uma certa crença, um certo comportamento é razoável de ser aceitado. E esse razoável pode contradizer a opinião dos indivíduos, às vezes até de todos os indivíduos de uma sociedade. Então é algo que transcende aos grupos particulares, às vontades individuais particulares. Então esse é o ponto, assim, esses são os pontos centrais aqui do Thomas Elo na primeira metade do livro. Amanhã, então, a gente discute um pouco mais isso.